Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos começar o nosso culto de louvor, adoração ao Senhor. Esse momento, estarmos mais próximos do Pai, adorando o nome dEle, em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse culto, por tudo que o Senhor tem proporcionado para a gente, pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos que alcance cada irmão que veio, os irmãos que estão assistindo essa transmissão, Pai. Pedimos que alcance cada vida, que essa transmissão possa chegar aos mais diversos lugares, que o Teu reino venha se expandir, ó Pai. Venha falar conosco mais uma vez, que Teu Espírito sinta-se à vontade. Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui, Pai. O Senhor é bom o tempo todo, Pai, e nós Te adoramos por isso. Amém. Vamos cantar um louvor que diz: Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que ouve nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Amém, aleluia. Eu olho para a cruz, eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do
do seu sofrer participar. Da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare a Ele pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração
é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui. Lucas, capítulo 1, o verso 26. Lucas 1, 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo.
porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Natal, o nascimento de Jesus, é tempo de milagres, da vinda do Espírito Santo, dos anjos, de coisas impossíveis acontecendo. Eu li esse texto para incentivar você, todos nós, a termos um tempo de oração, de entregar a Deus as nossas vidas, de pedir ao Senhor que nós sejamos visitados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo possa trazer coisas novas na nossa alma, que o Espírito Santo possa nos encher de sonhos, ideais, que nós possamos crer que de fato não há coisas impossíveis para o Senhor. Eu queria convidar você na sua casa, os irmãos que estão aqui, a que você orasse nesse instante, colocando diante do Senhor suas necessidades, seus problemas, suas intercessões, mas sobretudo entregando a sua vida, consagrando a sua vida e pedindo: vem Espírito Santo, como veio sobre Maria, venha me encher, fortalecer, venha formar Cristo em mim. Ore, coloque a sua vida diante do Senhor, tenha um tempo de oração, de consagração, de intercessão. Se você quiser, aí na sua casa, aqui, se ajoelhar, faça isso, mas tenha um tempo de oração, de entrega ao Senhor, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos curvamos e nos prostramos diante de Ti nessa hora, porque nós queremos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, assim como o Espírito Santo veio sobre Maria e fez algo extraordinário, impossível aos olhos dos homens. Nós queremos afirmar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Nós queremos pedir que o Espírito do Senhor possa nos encher, nos revigorar, reavivar a nossa fé, aquecer o nosso coração, que o Senhor venha fazer coisas novas dentro da nossa alma, que o Senhor venha tirar a indiferença, a frieza, que o Senhor nos faça ter um coração aquecido, atraído, devoto, consagrado, como Maria, que se entregou ao Senhor, diz: eis aqui a serva do Senhor. Nosso Deus, nós queremos nos entregar, queremos consagrar a nossa vida, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas,
confessar a Ti as nossas transgressões, confessar a frieza do nosso coração, a incredulidade, a dúvida que habita a nossa alma, e queremos, ó Deus, entregar a nossa vida e dizer: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra em nós a Tua palavra, que a Tua palavra se cumpra na vida de cada um, as Tuas promessas, os Teus propósitos venham ser concretizados, realizados, que cada um possa se apropriar pela fé, em nome de Jesus. Lava-nos, ó Deus, purifica-nos, renova-nos, enche-nos do Espírito Santo, dá-nos ânimo, dá-nos fé, dá-nos esperança, dá-nos uma vida de consagração, de entrega, de dependência, de comunhão, de intimidade com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Que o Espírito Santo nesse Natal possa nos visitar, possa visitar nossas famílias, nossas casas, que o Espírito Santo possa trazer coisas novas, possa operar milagres, maravilhas, que o Espírito Santo possa trazer cura, reconciliações, que o Espírito Santo possa trazer perdão, que o Espírito Santo possa revigorar o corpo, a alma, famílias, lares, casais, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, que esse Natal seja cheio da Tua presença, ainda que venha faltar muitas coisas, que não nos falte o derramar poderoso do Espírito Santo em nossos corações, em nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então a minha mensagem não é em Lucas, a mensagem minha é lá no livro de Samuel. Esse texto foi só para a gente orar. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, eu tenho aqui vários nomes, depois nós vamos orar por esses nomes, por esses pedidos. 2 Samuel capítulo 12, versículo 15, hoje pela manhã na rádio, enquanto eu estava comentando o texto bíblico, esse texto veio à minha memória, e eu fiquei pensando nesse texto o dia inteiro, e falei, como esse texto é impressionante, como esse texto é maravilhoso, né? Às vezes textos bíblicos que você já conhece, de repente parece que ele se torna mais real, e você aprofunda a leitura do texto. 2 Samuel capítulo 12, o que aconteceu? Davi tinha adulterado, tinha caído em pecado com Batseba, tinha feito aquela trama lá para que o marido dela fosse morto, e o Davi nem se deu conta que estava em pecado. Aí no capítulo 12, o profeta Natan vem e o repreende, e conta aquela história, e o Davi cai naquela história, e o Natan fala: você, Davi, é esse homem que pegou a ovelhinha de um homem pobre, a sua esposa, você é o pecador. E o Davi disse: eu pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Daí o profeta Natan disse: o Senhor te perdoou, você não morrerá, né? Você não morrerá, você vai sofrer as suas consequências. Mas aí no versículo 14 de 2 Samuel 12, que é a sequência do texto que eu vou ler, o profeta diz: mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu.
Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuastes e oraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Amém. Nesse texto eu vejo aí como a gente tem que encarar, né, a vida e a morte, como a gente deve enfrentar, né, as doenças, esse tempo difícil que a gente está vivendo. Então, duas lições eu quero tirar aqui nessa noite para os irmãos. A primeira lição é: enquanto há vida, há esperança. O menino, fruto do pecado e da desobediência de Deus, às vezes a gente lê a Bíblia assim, você não percebe a ternura e o cuidado de Deus. Às vezes você fala assim: Deus vai castigar a criança por causa do pecado do pai, mas pense no cuidado de Deus dessa criança que nasceria sob o estigma do pecado, do adultério, que viveria com essa marca, da rejeição dos outros filhos de Davi, da rejeição da corte e coisas assim. No final, o versículo se completa com a história de Salomão. Mas veja a reação de Davi enquanto a criança estava viva. Ela adoeceu gravemente, Deus tinha falado que a criança ia morrer, mas o Davi tinha esperança. E essa tem que ser a nossa atitude sempre, enquanto a vida, enquanto a pessoa está viva, enquanto o Senhor a mantém com o fôlego de vida, nós devemos fazer o que Davi fez. Então no versículo 16, aí tem vários verbos, que é o que a gente deve fazer. O fulano ali está doente gravemente, está na UTI, está de tal maneira, será que a gente tem que entregar? Às vezes sim, mas às vezes não. E o Davi, nesse caso aqui, ele falou: não, essa criança aqui eu vou lutar por ela. Enquanto há vida, a gente tem que lutar pela vida. Enquanto há vida, nós devemos ter esperança. E é isso que Davi fez. Veja o versículo 16, veja os versos. Olha: buscou Davi a Deus pela criança. Alguém está doente, alguém está enfermo, alguém está com uma doença grave. Tem doença que pode ser para a morte, mas tem doença que o Senhor pode curar. Buscou a Davi a Deus pela criança, quer dizer, ele que se consagrou, intercedeu por aquela criança. Se a pessoa está doente, está precisando, Davi falou: eu vou lutar por Deus, por essa criança, eu vou lutar diante de Deus, eu vou lutar em oração, eu vou buscar, eu vou clamar ao Senhor. E o Davi buscou. Depois o versículo continua: e jejuou Davi. Ele buscou a Deus e jejuou. O jejum está na Bíblia inteira. Infelizmente hoje muita gente fala: o jejum já passou, mas o jejum é uma disciplina espiritual. Quando os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram, Jesus falou: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí tem duas maneiras de interpretar o texto: se é os demônios que é de uma classe mais forte, ou é os discípulos que não tinham autoridade e precisavam se consagrar pelo jejum. Talvez seja as duas coisas. O jejum reforça a nossa consagração, a nossa entrega, a nossa abstenção de algumas coisas que podem tirar o nosso foco espiritual. Então Davi falou: eu não vou comer, eu vou lutar pela vida dessa criança, eu vou jejuar por ela, eu vou buscar a Deus, eu vou jejuar. E o texto bíblico diz que vieram, né, e o Davi prostrou em terra,
ficou prostrado em terra lá, ó, prostrado diante de Deus. A palavra adorar e prostrar, ela tem a mesma raiz. Adorar quer dizer se prostrar, se render, reconhecer a grandeza. E Davi sabe que Deus tem poder para curar aquela criança. Então ele se prostra, se prostrou humildemente, se prostrou humilhado diante de Deus. Falou: Senhor, eu oro por ela, eu jejuo, eu busco o Senhor, eu me prostro. No versículo 17, os anciãos se achegaram a ele para levantar ele. Falou: vem, rei, levanta daí, esse não é o seu lugar, vem comer. E o Davi não foi com eles. Ele persistiu. Quando falaram para o rei Ezequias, o profeta Isaías falou: Ezequias, o Senhor falou para você colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E diz que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou, e clamou ao Senhor: Senhor, eu quero viver um pouco mais, me dá um pouco mais de vida. E o Senhor viu as lágrimas de Ezequias, e falou: volta, Isaías, e diz que eu ouvi e que eu vi. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante, a oração, o choro, a intercessão, o homem lutou para viver um pouco mais, e o Senhor deu para ele 15 anos a mais de vida. Veja, o Davi sabe disso, Davi sabe que ele tem que persistir em oração, que a criança ainda está viva. E veja no verso 22, o Davi explicando: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Não está no verbo lá, chorar diante de Deus. Tem um salmo que diz que o Senhor guarda no seu odre as lágrimas dos seus santos, que o Senhor recolhe. Olha que coisa impressionante, o choro de Ezequias, o choro de Davi, o choro na presença do Senhor. Ele vê as nossas lágrimas, ele conhece as nossas dores. E o Davi diz mais, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Davi confiava na compaixão de Deus. Isso é um negócio impressionante. Davi sabe que o profeta falou, mas ele sabe que Deus é compassivo. Quem sabe o coração de Deus vai se compadecer, quem sabe o Senhor vai salvar. É isso que nos motiva a orar, irmãos. Deus é compassivo, Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em ouvir nossas orações, quando a gente clama, quando a gente busca. Então, há aqui vários nomes de pessoas que eu anotei aqui que estão enfermas, pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que estão aqui. O que nós oramos ao Senhor? Eu oro para que o Senhor dê vida para eles, vida para o corpo, vida para a alma, vida do espírito, vida emocional. O Espírito Santo, quando vem, ele traz vida, e nós devemos lutar pela vida, orar pela vida, interceder, clamar, jejuar pela vida eterna, pela vida espiritual, clamar enquanto a pessoa tem vida. É assim. Tem um pastor que ele visitava hospitais e diz que muitas vezes os médicos riam dele, porque o paciente estava em UTI, estava em coma profundo na UTI, e falava para ele: não adianta, ele não ouve você, ele não ouve. E o pastor chegava lá, falava no ouvido, orava, falava: a pessoa crê em Jesus, entrega. Daqui a pouco aquela pessoa que estava lá em coma, saía uma lágrima. Às vezes o pastor pegava na mão, a pessoa estava em coma e falou assim: se você crê em Jesus, aperta a minha mão. A pessoa apertava, porque o espírito da pessoa vai além do cérebro, a alma vai além do cérebro, a alma vai além disso. Então a pessoa está com vida, ore por vida, por restauração, por salvação, por bênção. Faça como Davi, enquanto está vivo, ore, clame, jejue, chore, persista, creia na bondade de Deus, na compaixão do Senhor. Faça isso em nome de Jesus, amém? A segunda parte: a criança morreu. E aí vem a surpresa para os outros. Aí a questão, a criança morreu, eles pensaram assim: se o Davi está assim com ela viva, imagine com ela morta. O rei vai se desesperar, o rei vai ficar nervoso, vai ficar furioso. E eles ficaram conversando, e aí o Davi deduziu: eles estão falando baixinho, deve ter morrido. Falou assim: morreu a criança.
morreu. O que o Davi fez? Versículo 20, aí preste atenção nos verbos de novo. Eu lembrei hoje de manhã de uma história que eu ouvi uma moça contando, que a mãe dela, quando o pai morreu, e a mãe ficou viúva, ela disse, tem 15 anos que meu pai morreu, e todo dia a minha mãe lembra da morte do meu pai, todo dia ela fala que ela está morrendo, e que ela não tem mais vontade de viver. Então essa pessoa falou assim, veja uma pessoa que está vivendo, morrendo. Tem gente que ela vive morrendo, ela vive e todo dia ela fala, eu vou morrer, a vida não presta, a vida não faz sentido, para que viver? E vai morrendo, definhando em vida. E tem outros que morrendo, às vezes morrendo com a doença, morrendo com alguma coisa, está morrendo, mas está vivendo, vivendo cada dia, cada momento, com intensidade, com paixão. Então o Davi vê eles conversando, e aí o Davi tem uma atitude que eles ficam surpresos, e aí observe que enquanto a vida é esperança, mas depois que morre, continue a viver. A gente sofre por um parente, alguém que morreu, sofre, mas você não pode ficar fixado na morte, não consegue ficar preso na morte. Eu sei que há desequilíbrios químicos, físicos, que precisam ser tratados com remédio, mas tem pessoas que nessa pandemia deixaram de viver, por causa do medo da morte. Olha que coisa impressionante, o medo de pegar o vírus e morrer, tira da pessoa a vontade de viver. Não é impressionante isso? O medo de morrer tira, parece o Galvão Bueno, né? Falando que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? O time de futebol, o medo de morrer tira das pessoas a vontade, a disposição de viver, e a pessoa vai vivendo uma vida subhumana, sem disposição, sem ânimo, sem coragem, sem paixão, sem disposição, vai vegetando. Agora, morreu, a gente só chora, a gente sofre, mas nós temos que continuar a viver, e é isso que o Davi vai ensinar aqui no versículo 15, presta atenção nos verbos, versículo 20, Davi se levantou da terra, primeira coisa, levantar, você não está morto, levanta, eu lembro a história de um pai de uma missionária, amiga minha, ele ficou viúvo, amava a esposa, um casamento, ele ficou viúvo, ele começou a entrar em depressão, a sua parceira morreu, aí um dia, ele estava em casa, ele viu que a calçada dele estava suja, ele pegou a vassoura e varreu, aí ele percebeu que a calçada do vizinho também estava, ele pegou e varreu a do vizinho, aí o vizinho ficou muito grato, falou assim, muito obrigado por sua gentileza. Aí no outro dia ele pegou a vassoura e varreu a calçada dele, do vizinho, do outro vizinho, aí todo mundo agradeceu ele, aí ele viu o jardim que estava sujo, ele foi lá e limpou o jardim, aí todo mundo agradeceu ele pelo que ele fez, aí ele começou a ajudar, e aí saiu no jornal, na Folha de Londrina, o homem que venceu a depressão, limpando a calçada dos outros, levantou da terra, o homem levantou da terra, Davi levantou, estava deitado e levantou, aí o segundo, veja outro verbo, lavou-se, que ele estava sujo, ele estava ali 7 dias ali prostrado, orando, ele foi lá e tomou um banho, e se lavou, e ungiu-se, ungir nos tempos bíblicos, ungir a cabeça com óleo, é passar perfume, é ser perfumado, você entendeu? O óleo é que deixava a pessoa perfumada, então ele passou perfume, ficou cheiroso, passou perfume, eu não vou ficar aqui com esse cheiro ruim, eu tomei banho, eu vou passar um perfume, eu vou sentir, cheirar coisas boas, levantou, lavou-se, ungiu, mudou de vestes, mudou as suas roupas, e em vez de vestes de luto, de pranto, vestes de alegria, e olha o que o Davi fez, entrou na casa do Senhor e adorou, aleluia, foi até o templo e adorou o Senhor.
Ele orou, ele lutou com Deus, mas a vontade de Deus é soberana. Foi assim que Deus quis. Deus sabe tudo. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, e nós aceitamos e adoramos, como cantamos aqui no início. Ele continua sendo bom. Até o momento quando a gente recebe o não, Ele continua sendo bom, e Deus vai mostrar para Davi que Ele é bom, que Ele é bom. Então ele foi lá na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Vou fortalecer o corpo, vou voltar a viver, vou voltar a viver, vou voltar a existir, vou voltar a trabalhar, vou me fortalecer, vou me alimentar, vou voltar a viver. Meu irmão, minha irmã, quem sabe você está de luto. Isso, todos nós temos um período de luto, a gente tem que chorar, a gente sofre, a gente está sofrendo muito, muita gente querida, muita gente de perto e de longe que faleceu, a gente chora, a gente sofre, mas a gente continua crendo, confiando, vivendo destemidamente, corajosamente, confiadamente na graça e na misericórdia do Senhor. A gente não vive com a cabeça baixa, a gente ergue a cabeça, olha para Jesus e olha para frente. A gente segue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente segue em frente vivendo, porque cada dia que Deus nos dá é uma dádiva, é um presente, e nós devemos viver intensamente a vida que Deus nos deu. Devemos vivê-la, e não sobreviver, e não vegetar, mas viver a vida plena e a vida abundante que Jesus tem para nós. Agora preste atenção aí para concluir essa meditação. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Deus sabe que foi o melhor para a criança falecer. Talvez a vida dessa criança seria um suplício e um sofrimento. Deus sabe o que faz. Agora, na história de Davi, veja o que aconteceu no versículo 24. Então Davi veio a Batseba e a consolou, e se deitou com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Salomão vem de Shalom, Shalomon, o rei da paz, e Deus o amou. E Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, que foi quem repreendeu Davi pelo pecado. Mas Deus está dando uma nova chance, um novo recomeço para Davi, e Natã chamou de Gedidias. Gedidias quer dizer o amado do Senhor. Salomão é esse rei da paz, o amado do Senhor, que vai fazer o maior reinado de Israel, que vai herdar as conquistas de Davi, que não vai precisar guerrear, não vai precisar lutar, vai receber tudo que Davi conquistou, e vai ter um tempo de paz, um rei de grande sabedoria e prosperidade, porque Deus sabia que isso era o melhor para o povo de Israel, para a sequência, a dinastia de Davi. Isso era o melhor. Então, aquela primeira criança morreu, mas Deus deu outra. Por quê? Eu estou querendo falar isso porque creia que Deus sabe o que faz. Muitas coisas na vida parece que não tem sentido, mas aquilo que Deus faz é o melhor. Romanos 12, 2, porque a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Não adianta você ficar lutando contra a vontade de Deus, você tem que se entregar e confiar, e falar, foi isso que Deus quis, Ele tem algo melhor, Ele vai fazer algo melhor, eu vou crer. Aquilo que Jesus falou para Pedro lá no lava-pés: Pedro, o que eu faço, você não entende agora, você vai entender depois. Lá na frente tem o Salomão, lá na frente tem o amado do Senhor, lá na frente vai ter o rei da prosperidade e da paz de Israel, lá na frente. Creia, confie, se entregue, viva em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu queria orar, eu queria que você orasse aí por sua vida, por pessoas que estão enlutadas, por pessoas que recusam-se a ser consolados, pessoas que se recusam a ser consolados. Coloque diante do Senhor pessoas que estão desanimadas, deprimidas, pessoas que estão amedrontadas, assustadas, apavoradas. Coloque diante do Senhor pessoas que perdeu alguém já há muitos anos e não consegue seguir em frente, não consegue
retomar e recomeçar a história, ficou fixado num trauma, numa perda, numa tragédia. Ore por essas pessoas agora. Ore pela visitação do Espírito Santo, Espírito de vida. Ore pelas pessoas que perderam a vontade de viver. Ore pelas pessoas que estão desanimadas. Ore por sua vida. Ore pela consolação do Espírito Santo. A consolação do Senhor é um milagre. Ore. Feche os seus olhos aí, ore ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Deus da vida, aquele que disse que veio para nos dar vida e vida abundante, vida plena, vida espiritual, vida eterna. O Senhor é o Deus da vida. Senhor, não nos deixe passar por essa terra vivendo aquém do Seu plano e do Seu propósito. Não nos deixes levarmos uma vida acanhada, amedrontada, assustada, apavorada, escondida, subhumana. Senhor, venha nos dar paixão pela vida, para vivermos a plenitude que o Senhor planejou para nós. Senhor, nos socorra nesse tempo de tanta morte ao nosso redor. Não nos deixe vivermos, ó Deus, apavorados, mas que possamos viver corajosamente, confiadamente no Senhor, que nós não possamos ficar fixados no passado, olhando para o passado, lambendo as nossas dores, mas que o bálsamo da graça cure, console, conforte, levante aqueles que caíram, erga aqueles que estão prostrados, que eles possam levantar a cabeça, como diz o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça e na videira não haja fruto, ainda que o gado seja levado, eu me exultarei no Senhor, porque Ele me faz andar com a cabeça erguida. Nos faça, Senhor, viver com a cabeça erguida, olhando para Jesus, com um brilho nos olhos, com esperança no coração. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o corpo, a alma, o espírito, as emoções. Tira, Senhor, de nós, ó Deus, o medo irracional, paralisante. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos com sabedoria. Ajuda-nos a aproveitarmos as oportunidades, ajuda-nos a sermos consolados pelo Espírito Santo, ajuda-nos a vivermos por fé, pela fé no Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus, meu Pai, socorre, conforta, consola, alivia, tira o fardo pesado, enxuga dos olhos toda lágrima. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja abraçando, ó Deus. Nós não estamos desprezando a dor daqueles que sofrem, nós não somos indiferentes, ó Deus, à dor do luto e da perda, muito pelo contrário, Senhor. O Senhor conhece as nossas lágrimas, o Senhor conhece a nossa tristeza, mas, ó Deus, faça-nos lembrar sempre, Espírito Santo, que o Senhor nos criou e nos chamou para uma vida, a vida plena, a vida abundante, a vida de Jesus aqui nessa terra. Que o Senhor nos faça viver essa vida aqui, em nome de Jesus, essa vida cheia de fé, cheia de esperança e cheia de amor. É a que eu peço e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Vamos cantar mais um louvor, vamos ficar em pé, pois nós vamos orar mais uma vez pelos pedidos, pelas pessoas. Vamos cantar um louvor ao Senhor, vamos ficar em pé, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Temos aqui um guitarrista novo, o Marcelo, né, Marcelão? Vamos adorar o Senhor. O Marcelo é deficiente visual, mas ele enxerga muito, muito, muito. A visão espiritual. Vamos adorar o Senhor.
o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, aleluia, pois só tu és o Deus eterno. Irmãos, vamos orar pelo pastor Lorival aqui da igreja Semear. Sua esposa, a Jandira, faleceu agora à tarde. Ela estava lutando com câncer, irmã querida que nós conhecemos, partiu para o Senhor. Vamos orar pela consolação do Espírito Santo na vida do pastor Lori e da sua família, e toda a comunidade ali, toda a igreja, que sejam consolados e fortalecidos pelo Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos, também pelas pessoas que estão com Covid, orar para que o Senhor esteja agindo. O meu cunhado lá em Londrina, Alexandre, a minha cunhada, Andréia, e eles estão de quarentena, testaram positivo, e a minha filha está lá com eles também, a Maitê. Então orem, coloquem a vida deles aí diante do Senhor. O presidente da nossa igreja, o pastor Roberto Brasileiro, também está com Covid, e a sua família também.
Vamos orar pela vida dele. O Léo e a Monique, nossos missionários, também testaram positivo. Vamos orar para que o Senhor esteja curando. Vamos continuar orando pelo Odir Silveira, orando pelo nosso irmão Paulo Ramos, aí que vai começar radioterapia em janeiro. A nossa irmã Vilma, que estava aqui agora há pouco, vai fazer tratamento, quimioterapia para leucemia, orar por elas. Coloque a vida do irmão também que está precisando, chamado Alexandre, a vida da dona Alzira, a dona Líris, a Camila, o Marquinho. Eu queria que você orasse por essas vidas e por outros mais aí que você conhece, que precisa de uma cura, que precisa do toque do Senhor. Faça isso agora. Vamos juntos orar nesse sentido e nesse momento. Feche os seus olhos e ore. Coloque cada um desses nomes, dessas pessoas, dessas famílias, aqueles que precisam ser curados, ser restaurados fisicamente, que sejam tocados pela graça de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos por estas pessoas mencionadas. Nós cremos que grande é o Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que Tu és o nosso Pai, o nosso socorro, o nosso refúgio, o nosso amparo. Tu és a nossa força. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eles se encurvam e caem. Mas nós confiamos no Senhor, e no nome do Senhor nós nos levantamos e ficamos firmes no Senhor e na Sua palavra. Nós olhamos para Jesus, aquele que com uma palavra cura, liberta, salva. Com um toque de Jesus, a enfermidade vai embora. Aquele que envia a palavra e pessoas são curadas. Nosso Deus, nós oramos por cura, por restauração física. Nós oramos que cada uma dessas pessoas seja visitada pelo Espírito Santo, seja fortalecida no corpo, na alma, no espírito, seja fortalecida na fé, seja ungida pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Oramos por consolação na vida do pastor Lore, nas suas filhas, na sua casa, que o Senhor derrame as doces consolações do Espírito Santo e aquela convicção de que os que são de Jesus não morrem. Os que são de Jesus já passaram da morte para a vida, que a Jandira já entrou no reino celestial, e ela não sofre mais agora. Louvado seja o teu nome. Oramos que o Senhor proteja-nos desse vírus, oramos que o Senhor abençoe o nosso país, oramos que o Senhor abençoe os governantes, oramos, ó Deus, pela visitação do Espírito Santo, que venha trazer tempos de refrigério, nas famílias, nos lares, nos corações. Oramos pela cura do câncer, da leucemia, oramos por milagres, oramos por maravilhas, oramos por prodígios, porque o nome de Jesus, e Jesus é o mesmo, Ele é o mesmo. Senhor, envia a palavra de cura, envia os teus anjos, envia a resposta, envia o conforto, envia, Senhor, a bênção. Nós oramos assim, te agradecemos, porque nós temos visto, temos sentido e temos experimentado o teu cuidado, a tua provisão, temos experimentado o teu amor, a tua misericórdia, temos experimentado a tua proteção. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor. Receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem sentar. Glória a Deus, os irmãos que estão em casa, Deus abençoe você. Amanhã, ouça lá o nosso programa na rádio, no Facebook. Amanhã nós temos um programa especial, que amanhã é o dia do pastor presbiteriano, já estou avisando já aí, hein? Então eu vou conversar com alguns pastores presbiterianos de outros lugares, vamos conversar sobre isso, nosso programa. E sexta-feira tem um irmão querido nosso, que mora em Bauru, e eu encontrei com ele, ele me deu um testemunho do que Deus fez na vida dele. Sexta-feira ele também vai dar o testemunho ali na rádio, no programa, então vocês ouçam, né? Na semana que vem também vai ter programas especiais.
Então, muito bom. Que Deus abençoe. Domingo, às 19 horas, culto de adoração aqui, a celebração do Natal. E na próxima semana, não vai haver o culto na quarta, será na quinta, véspera de Natal, dia 24, 8 horas da noite. Então, não vai ter o culto na próxima quarta, vai ter na quinta, como também no outro dia 31, na véspera do Ano Novo. Então, semana que vem, dia 24, 8 horas da noite, quinta-feira, culto de Natal aqui também no templo, todos estão convidados, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe os irmãos que estão em casa, que você seja repleto aí da presença de Cristo. Um abraço para todos. Obrigado, Deus abençoe.